Dá um oi aí pra galera. Oi, gente. Tudo bem? Sim, tudo bem? Pra eles, fala pra eles. Tudo Fala, bem? tudo bem, galera? Tudo bem, galera? Gente, que delícia vocês entrarem. Ivone, Wallace, tudo bem, Ivone? Joia? Ó, nessa live de hoje nós vamos falar sobre pensamentos negativos. Né, dona Elisa? Então, eu falei uma live essa semana, fiz sobre o poder das palavras. Hoje nós vamos ver sobre o poder dos pensamentos. Ali, ó, encosta ali, ó. Encosta ali. Sobre o poder dos pensamentos. E normalmente nós temos muitos pensamentos negativos, que são comuns de acontecer, né? E aí eu vou falar com vocês alguns tipos de pensamentos que normalmente acontecem. Vou começar aqui falando com vocês. Um exemplo de pensamento negativo que normalmente acontece muito na nossa vida é o de catastrofização. O que é catastrofização? É quando a pessoa ela tem aquele pensamento assim, se eu não vou subir naquele avião, porque se eu subir, esse avião vai cair. Eu não vou no barco, porque esse barco vai virar e eu vou ficar em alto mar. Sabe aquela pessoa que tudo vira uma catástrofe? Não vou sair direito, porque se eu for dirigir, vou bater o carro, vou ser atropelado. Então são coisas assim que atrapalham muito o nosso dia a dia ter esse pensamento negativo. Esse pensamento, por incrível que pareça, é um pensamento muito comum. Muitas pessoas têm esse sentimento, têm esses pensamentos de catastrofização. Acha que a vida está assim muito difícil, muito complicada e que está tudo uma tragédia. São pessoas trágicas, né? Um outro exemplo que nós temos aqui é um pensamento de comparação. O maior problema que nós temos hoje, a raiz de muitos males, é a comparação. É você olhar e ficar sempre achando que o outro é melhor que você ou que você é pior do que o outro. É você ficar sempre achando o que o outro tem, o que o outro fez, o que o outro conquistou. Então, esse tipo de comparação gera frustração, gera tristeza, gera desmotiva. Então, é um sentimento muito ruim, ficar assim com comparação. Não temos que comparar. Cada indivíduo tem as suas qualidades, tem as suas características. Cada indivíduo é único. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, tem o seu processo, tem o seu tempo. Então, não tem que se comparar. Você olha para você, para a sua vida, para o seu momento e vai em frente. Um outro exemplo que eu quero dar aqui para vocês de pensamento negativo é rótulo negativo. Muitas vezes a gente pode ficar assim, nossa, mas eu sou muito burra. Nossa, eu sou muito idiota. Nossa, que ridículo, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu falei isso. Cada vez que você repete coisas desse tipo, o nosso cérebro ele vai absorvendo essas informações. E não é bobeira. Quando você repete coisas assim, são pensamentos repetitivos, o seu cérebro ele vai fixando essa informação. E muitas vezes você não consegue fazer determinadas tarefas ou cumprir determinados objetivos porque você já falou tanto para o seu cérebro que você não consegue, que você é burra, que você é incapaz, que você não é inteligente. Eu sou feia. Qualquer tipo de rótulo negativo que você coloca, se você mesmo te dá esse rótulo, né, você não está tendo respeito e aceitação com você mesmo. Então, é o tipo de pensamento que nós precisamos mudar. Se nós temos pensamentos desse tipo, é hora de parar, hora de eliminar isso da nossa cabeça. Um outro pensamento também que acontece muito é visão negativa de futuro. Infelizmente, essa visão negativa de futuro, ela te estagna, ela te trava. Quando a gente tem uma visão negativa de futuro, você fica sem objetivos, sem sonhos, sem assim uma perspectiva para poder sem esperança, sem foco, para poder correr atrás realmente do que você quer. Então, a visão negativa de futuro, ela te atrapalha demais. Quando você acha que não vai conseguir, que não vai dar certo, você não vê a possibilidade, essa promoção nunca vai sair para mim. Então, essa é muito ruim, te limita, te atrapalha, te estagna na vida. O que nós precisamos fazer nesse caso? Por isso que eu sempre falo que nós precisamos da visão positiva de futuro. O que é uma visão positiva de futuro? É você enxergar tudo o que você precisa, onde você quer chegar, o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer alcançar. Então, tudo que você consegue visualizar, o que você sonha, o que você deseja, é possível. É possível você alcançar, é possível você conseguir. Só que para isso você tem que ter uma visão positiva de futuro, porque essa visão ela vai te motivar no caminho, ela vai te dar uma direção, você vai ter uma meta, um propósito, uma motivação para andar naquele caminho. Agora, se você não tiver uma visão positiva de futuro, fica muito difícil você chegar em algum lugar. Precisa ter uma visão positiva de futuro. Um outro pensamento negativo é quando a gente minimiza o nosso sucesso.
Aconteceu já comigo, teve uma pessoa que me alertou disso. Em várias situações, né? Às vezes a gente tem algumas conquistas, mas a gente não comemora, a gente não celebra as nossas conquistas. E isso também dificulta muito o nosso merecimento, o nosso nível de merecimento. Quando eu abri a minha loja, pra mim foi uma coisa normal. Eu abri a loja, eu ir crescendo, eu tá ali desenvolvendo, vem clientes e tudo. E aí, filhota, quietinha, viu? Presta atenção. E aí fica assim, desenvolve os clientes e tal, é normal, pra mim era um processo normal o crescimento. E teve uma vez que essa pessoa me perguntou assim, cara, você conseguiu muita coisa, você tem noção do que você conseguiu? Você com mãe, 2 filhos, ter crescido, ter desenvolvido e tal. Você celebrou a sua conquista? Eu fiquei assim, não, porque eu achava normal, eu achava que era simples, que era normal, que se eu tô trabalhando, né, é uma consequência. Então, o que nós precisamos? Realmente, depois que ele falou isso, caiu a minha ficha. Eu falei, gente, realmente eu nunca celebrei as minhas conquistas, porque a gente vai agindo muitas vezes no automático, vai ficando como tudo normal, é como tudo consequência, e na verdade é consequência, sim, só que nós precisamos celebrar, nós precisamos comemorar as nossas conquistas. Quando a gente celebra a nossa conquista, a gente está fortalecendo também para a nossa mente, para o nosso cérebro, para a nossa vida, que nós conseguimos, que nós somos capazes, que nós podemos. Isso é também muito importante. E então eu estou dando aqui para vocês exemplos de pensamentos negativos. Já falei aqui da primeira, foi uma palavra grande, né? Catastrofização. Segundo que eu falei, comparação. Depois eu falei rótulo negativo. Falei da visão negativa de futuro. Falei de quando minimiza o sucesso. Agora eu vou falar para você da personalização. O que é o pensamento da personalização? Sabe assim, quando você chega num ambiente, imagina que você está lá no trabalho, você está com seu colega de trabalho, e aí nesse ambiente, de repente, a pessoa está assim com a cara fechada. Você tá emburrado, não está num dia bom, está com a cara fechada. Automaticamente, você imagina que aconteceu alguma coisa, que você fez alguma coisa. A pessoa nem falou com você, às vezes ela pode ter sido ríspida numa resposta, às vezes ela não te cumprimentou como de costume, mas porque aconteceu alguma coisa com ela e automaticamente o seu pensamento negativo já veio de cara e falou o quê? Eu fiz alguma coisa. E você fica lá o dia inteiro, às vezes, remoendo. O que eu fiz? O que será que eu falei? Será que foi comigo? Mas o que aconteceu? Então, isso acontece demais. Pensamento de personalização, que é quando você se coloca num lugar imaginando que o problema da pessoa foi você que causou. Isso é um pensamento negativo. E muitas vezes você fica lá sofrendo à toa, porque nem foi com você, nem foi você, nem foi com você. Foi simplesmente um acontecimento, um dia ruim, e você ficou sofrendo à toa. Então, o pensamento negativo, ele traz essas dores pra gente, né? Estagna, sofrimento, nos atrapalha bastante. Uma outra característica de pensamento negativo é o filtro seletivo. Esse filtro seletivo, ele se refere ao quê? Imagina que você tem lá, por exemplo, no Instagram, que a gente usa bastante hoje, você tem vários comentários positivos. Você fez uma postagem com vários comentários positivos, as pessoas estão lá sempre te elogiam e tal. E aí, de repente, vem um comentário negativo. O nosso cérebro, quando vem um comentário negativo, você pode ter vários positivos, mas quando você recebe uma crítica, um comentário negativo, aquilo ali é como uma facada, né? E aí você fica, às vezes acaba com o seu dia, você fica mal por causa daquele comentário negativo. E a gente precisa aprender a não focar no que é negativo. É comum também, é um padrão de comportamento do ser humano, focar muito no que é negativo. Quando a gente foca nas coisas negativas, é a questão do ingrato, né? Vou dar um outro exemplo aqui, a questão do ingrato. A pessoa que está sempre focando no problema, a pessoa que está sempre olhando para o que está difícil, para o que está ruim, que está sempre reclamando. Por quê? Porque você pega e fica ali olhando para o que está ruim, para o que está difícil na sua vida. E quando você olha muito para o que está ruim, para o que está difícil, para aquele comentário negativo, dificilmente você consegue olhar ao redor as coisas boas. E é aí que a gente tem que mudar. Quando acontece uma coisa ruim, você precisa parar de olhar para o que está ruim e olhar para o que tem de bom ao seu redor. Olhar para as coisas boas, porque aquele comentário negativo, ele te machuca muito emocionalmente. Quando vem um pensamento, a gente gera um sentimento. E quando vem o sentimento, a gente tem um comportamento. Por isso que é importante nós avaliarmos os nossos pensamentos. Porque assim que eles são formados, que você começa a formar ali os seus pensamentos, automaticamente você gera o quê? O sentimento.
Se você tem um pensamento negativo, você vai produzir um sentimento negativo. Se eu acabei de pensar, puxa, o que eu fiz para aquela pessoa? Será que fui eu e tal? Você começou a ficar pensando naquilo, você começa a ficar com sentimento negativo e o seu comportamento vai ser normal, vai ser um dia produtivo ali na empresa, você consegue trabalhar normalmente estando com a pessoa ali do lado, imaginando que está chateada com você ou que você fez alguma coisa. Isso tudo altera o nosso comportamento. Por isso que eu estou falando hoje de pensamentos negativos com vocês, tá? Então falamos aqui de catastrofização, comparação, rótulo negativo, visão negativa de futuro, quando você minimiza o sucesso, quando você faz uma personalização, que é esse exemplo que eu dei agora, e tem o filtro seletivo, que é esse do comentário negativo, que é onde nós olhamos para o que é negativo. Tem um outro pensamento também, olha quantos pensamentos negativos a gente pode ter no nosso dia e que normalmente acontecem, tá? Com qualquer pessoa. Um outro pensamento negativo que acontece muito é o tudo ou nada. Esse pensamento de tudo ou nada, vou dar um exemplo. Você vai lá fazer uma dieta, tá lá se controlando na alimentação bonitinho, aí você chega no aniversário e você comeu um doce. Automaticamente você fala assim, já comi um, agora eu vou chutar o balde e vou comer tudo que eu tiver que comer agora. Ou então você tem que ir na academia e você pensa assim, você tá indo 2 dias, faltou um dia. Aí você fala, já faltei um dia, agora eu não vou os outros não adianta. Então, esse é um pensamento que ele é tudo ou nada. Você é 8 ou 80. Acontece demais esse tipo de pensamento também. É um pensamento que te atrapalha muito e que te leva à procrastinação e autossabotagem. Os maiores índices de procrastinação e autossabotagem estão relacionados a esse tipo de pensamento negativo. O tudo ou nada. Vocês conseguem identificar uma situação em que um desses pensamentos aqui acontece com você? Coloca aqui pra mim, se você se identificou com algum desses pensamentos aqui. Um outro pensamento que acontece muito é o do padrão inatingível. É quando você tá de uma vida, de repente, tranquila, aí você do nada cisma, a partir de hoje, eu vou ser estudiosa. E aí você sente que quer ler um livro por semana. Você nem tem o costume de ler livro, você não tem o hábito de ler, mas agora você fala, a partir de hoje eu vou ler um livro por semana. Você é a maior leitora, você é um exemplo, e aí você quer fazer tudo de uma vez. O que é que isso vai te causar? Esse tipo de pensamento vai te levar à frustração, porque se a gente não tem um hábito, não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Não adianta a gente criar hábitos aos poucos, isso vai te levar à frustração. Também vai levar a autossabotagem, procrastinação e a frustração, esse tipo de pensamento. Porque se a gente não criou o hábito saudável, nós vamos começar com um comportamento desse e não vai dar certo. Então, assim, o que eu trouxe hoje pra vocês foi essa questão dos pensamentos negativos. Gente, e é muito sério. Muito sério. Aí você fala assim, ai meu Deus, lá vem a Laine, tem que pensar positivo. Não tô falando isso. Em momento nenhum, eu sei que tem muita gente que fala, que conversa fiada, esse negócio de pensar positivo. A questão não é o pensar positivo. Só o pensar positivo não muda a nossa vida. O que eu estou falando aqui com vocês é sério. São tipos de pensamentos negativos que atrapalham a nossa vida. O que nós precisamos fazer hoje é entender, ou começa a observar que tipos de pensamento você tem no seu dia a dia, quando você acorda, quando você sai da sua casa, quando você chega em casa. Quais são os tipos de pensamentos quando você faz um planejamento? Porque muitas vezes a gente não consegue alcançar as nossas metas e resultados por causa dos pensamentos negativos, que fazem o quê? Como eu falei, nos estagnam, nos entristecem, nos levam à frustração, autossabotagem, procrastinação, o de catastrofização nos leva a ter medo de fazer as coisas, com medo de que aconteça alguma coisa, né? Mas temos que pensar e agirmos dentro das nossas falhas, exatamente. Por isso que tem que identificar qual que é o tipo de pensamento, quais são os comportamentos que a gente tem, porque provavelmente num comportamento negativo, por trás dele, nós temos um pensamento negativo. Por trás de um comportamento negativo, com certeza iniciou-se um pensamento negativo. E aí, quando a gente identifica o tipo de pensamento que está gerando essa falha, a gente consegue mudar esse tipo de pensamento. A gente consegue trabalhar de outra forma para que a gente tenha um outro comportamento, um outro sentimento. E é isso que eu trouxe hoje pra vocês, gente. Eu tô adorando fazer essas lives. Na minha primeira live hoje dessa semana, eu falei sobre o poder das palavras, uma live muito legal. Na minha segunda live, eu falei sobre... Nossa, gente, é tanto conteúdo. Deu branco aqui agora.
E nessa de hoje eu tô falando sobre pensamentos negativos. E eu espero, desejo que vocês hoje, ouvindo isso sobre a importância dos pensamentos, esse restinho da semana, comece a observar quais os tipos de pensamento que você tem. Não sei se vocês sabem, mas olha, quando a gente tem um pensamento negativo, nós temos 5 segundos, apenas 5 segundos para você eliminar aquele pensamento e ele não se tornar um sentimento. Se você começou a ter um pensamento e você alimentar aquele pensamento, consequentemente você vai ter um sentimento negativo. E esse sentimento negativo, pode te prejudicar muito no seu trabalho, na sua família, nas suas relações ou nos seus objetivos e propósitos. Então, também essa é uma coisa que eu quero ensinar hoje para vocês. A partir do momento que veio um pensamento negativo, já elimina logo. Fecha o olho e fala show, sai, e muda o estado emocional. Já vai, conversa, puxa outra coisa, pensa outra coisa, porque se você alimentar esse pensamento, ele vai virar um sentimento. E se virar um sentimento, você vai ter comportamentos, tá? Eu estou lendo o livro Campo de Batalha da Mente. Muito bom esse livro, Ivone. E a nossa mente, ela é assim, quando a gente muitas vezes fala assim, mas qual que é a minha dificuldade? A nossa dificuldade somos nós mesmos. As nossas dificuldades, a gente tem que lidar com a gente mesmo, porque a maior dificuldade que nós temos é a mente, que é onde entra, se a gente aprender as ferramentas para blindar, para a gente trabalhar, para cuidar e curar a nossa mente, nós conseguimos muitos resultados positivos. Nós conseguimos avançar, progredir, evoluir muito na nossa vida, nos nossos objetivos. Agora, se nós não sabemos isso, a gente vai simplesmente vivendo, reagindo ao que nos acontece. A gente vai reagindo. A pessoa falou uma coisa, você ficou chateada. Aí você já pensou, ficou chateada. A pessoa, você ouviu outra coisa, você viu outra coisa. E a gente vai formando, reagindo na nossa vida ao que vai nos acontecendo. Agora, quando nós entendemos como que funciona, como que é esse mecanismo, aí a gente começa a ter domínio do negócio. Aí você fala, não, peraí, Laine, vamos lá, não é bem assim. Para com isso e vamos mudar. E a gente passa a ter domínio sobre a nossa mente. Adorei estar aqui essa noite com vocês, foi uma delícia. Amanhã teremos mais. Amanhã estarei aqui novamente com um novo conteúdo. Esse conteúdo de hoje eu vou editar e eu vou disponibilizar ele, pequenas partes eu vou colocar ele lá no meu perfil no Instagram, tá? Para quem não me conhece, eu sou Laine Flores, eu trabalho com terapia emocional e para mim é fundamental o cuidado, a saúde emocional para a gente ter autoestima, inteligência emocional e também trabalhar a nossa comunicação de maneira adequada. São as maiores necessidades do ser humano, ter inteligência emocional, autoestima e ter uma comunicação assertiva. Nós precisamos muito desenvolver essas habilidades para que a gente tenha muito mais resultados positivos na nossa vida. Um abraço, um beijo e até amanhã. Dá tchau, Lisa. Tchau. Lembre de ter alegria. Beijos. Beijos.